Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura de hoje? Estamos no dia 25 de fevereiro de 2026, 56ª leitura, Educação Financeira é Essencial. Mas antes, eu já aproveito para agradecer a todos aqueles que aqui estão, os inscritos no canal e também os que estão pela primeira vez. Já deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, comentem, será uma satisfação. Daqui, eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta, e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele traz esse nome como um convite a todos nós, para que a gente possa cada vez mais darmos conhecimento de quem nós somos, verdadeiramente, né? Então, aqui, portanto, nós falaremos sobre a saúde nos diversos modos, envolvendo aí ciências, espiritualidade, mecânica quântica, todos os tipos de assunto que vão nos auxiliar a desenvolvermos, né, uma saúde realmente a modo da nossa alma. Então envolve a psique, os emocionais, todos esses processos, os mentais, porque nós sabemos que a nível de manifestarmos qualquer coisa no corpo físico, foram esses corpos sutis que assim, né, deixaram. Além de darmos consciência a quem nós somos, nós melhoramos esse crivo, essa observação, conseguimos planejar nossa vida de um modo melhor aí no mundo, não é mesmo? Porque o mundo não está tão fácil e nem tão pouco assim ele já o foi, mas justamente é isso que nos motiva a estarmos cada vez mais fortes, vigorosos e, a bem da palavra, acreditando, né, pondo fé em algo que ainda não é tangível. Então a fé, ela é você acreditar naquilo que ainda não está visível, mas em se tratando de acreditar realmente nisso, logo a manifestação chega, porque nós temos também um corpo energético e tudo fundamentalmente faz ligação com ele, tá certo? Então é sobre isso. Vamos lá para mais uma leitura? Leitura de hoje, Educação Financeira é Essencial. Se todos tivessem educação financeira desde a infância, com certeza as pessoas poderiam sonhar com condições melhores. A educação financeira é liberdade, é saber organizar as finanças, administrar os gastos e planejar o futuro. Explicando com as palavras da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a educação financeira é o processo que permite melhorar a compreensão em relação a produtos e serviços financeiros, tornando-se capaz de fazer escolhas com informação. Saber o quanto ganha, viver um degrau abaixo disso, poupar, estabelecer metas a curto e longo prazos, ter uma reserva de emergência, evitar dívidas. Quando se tem educação financeira, fica mais fácil administrar a sua vida e construir um futuro melhor e mais confortável para você e sua família. Se você ainda não tem esse hábito, comece já e repasse esse conhecimento para as pessoas mais novas de sua família. Muitas escolas já estão adotando essa prática como uma disciplina do currículo escolar. As crianças, por exemplo, podem criar sua pequena reserva para conseguir comprar o jogo ou um brinquedo que tanto desejam. Aos poucos, elas absorvem a ideia da importância do poupar um pouco a cada dia. Bom, então essa leitura aqui vem falar para nós, né, a importância da educação financeira, e realmente ela é essencial, né, porque a grande maioria, pelo menos dos brasileiros, vivem em dívida. Isso é muito importante. A nossa cultura em relação ao financeiro, ela é muito limitada, né? Certo dia eu tive a oportunidade de fazer um curso, foi um intensivão a nível de educação financeira do povo judeu. E realmente é totalmente diferente da nossa, muito diferente. Então, e existem também, né, crenças limitantes em relação ao dinheiro. São tantas coisas, então realmente nós fomos nos construindo, né, diante disso. E aos poucos, as coisas se revelam um tanto amargas para compreendermos que realmente estamos muito limitados a nível dessa compreensão, dessa educação econômica, né, financeira. E aqui nós vamos perceber que mais do que essas orientações, é colocá-las em prática. É preciso agirmos com sabedoria. Então, mais do que o intelecto aí a nível
cognitivo, então você faça cursos, elabore aí suas boas práticas, mas para alcançá-la é preciso, inclusive, inteligência emocional e inteligência espiritual. Então, observem o mundo, o quão adoecido está a nível espiritual. Então, o humano, muitas vezes, né, ele mete os pés pelas mãos numa simples competição com o externo. Então meu vizinho trocou de carro esse ano eu ainda não troquei. Aí a pessoa vai lá e se enforca e depois se arrepende. Por quê? Porque queria pagar de bonito, né, pro outro. Então, fulana tem bolsa tal, de tal marca, eu também quero ter. Gente, então são tantas futilidades e elas vão concorrendo com aquilo que é fundamental, né? Uma educação de fato financeira, uma inteligência emocional melhor elaborada e uma inteligência espiritual. E por que eu digo, nossa Gil, o que tem a ver inteligência espiritual com financeiro? Vocês querem mesmo saber? Tudo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o povo judeu. Nada melhor do que eles para saberem sobre esse lado econômico. E eles fazem todas as honras a Deus constantemente. Então é um povo de fé, portanto eles não desperdiçam recursos, não desperdiçam tempo, sempre fazem os seus estudos. E para além dessas questões de preservar, né, de modo genuíno o seu lado espiritual, né, nessa comunhão com Deus, da forma que eles entenderem, existe também a educação financeira a nível prático. Gente, o povo judeu não desperdiça dinheiro, né? Então, são bem diferentes aqui do Ocidente, principalmente aqui no Brasil, né? Então, muitas vezes, onde se falta um recurso básico, como poderemos, inclusive, avançar a modo de inteligência cognitiva? Pois se nós sabemos que quando falta até mesmo recurso nutritivo a nível do corpo físico, quando a pessoa passa fome, ela não vai ter nem o intelecto de bom proveito. Então, vocês sabiam que isso prejudica? E se formos a estudar a média do QI do brasileiro, se não me engano, está algo em torno de 89 de QI, enquanto em outros locais ultrapassa 100 de QI. Então, realmente, esse quociente de inteligência, né, ele aqui deixa muito a desejar. E nós sabemos que envolve toda uma questão de geopolítica, não só a nível do Brasil, mas também do mundo. E aí você me pergunta de novo, por que o lado espiritual com isso? Gente, se a pessoa vai bem a modo espiritual, ela vai bem em todos os âmbitos da vida. Ruim é sabermos o seguinte: tem pessoas que não se atentam para isso. Aqui então eu dei exemplo do povo judeu, que além de riquezas do financeiro a nível de economia, eles também são uma riqueza de um cognitivo para um intelecto aprimorado em estudos. Vocês sabiam que muitos prêmios Nobel foram garantidos aí por judeus? Exatamente. Coisa que não se comenta, né? Naturalmente, não se comenta. Por quê, gente? Onde tem uma mídia que toma conta da população, sim, então a maioria dos brasileiros não leem, a maioria dos brasileiros não estudam, nem quando eles estão fazendo algum tipo de curso, eles não fazem mais do que, muitas vezes, preencher respostas de acordo com perguntas de provas, né? Então, poucos são os brasileiros que se dignificam a querer realmente praticar o seu desenvolvimento humano. E ele deve ser, gente, nessas 3 inteligências para ser eficiente. E aí, para você que ainda pensa que não, eu vou ser mais contundente. Olha só o que o mundo está passando agora. Então, existe toda uma elite globalista que prejudica o mundo desde que mundo é mundo, com interesses escusos, né? Ao que a maioria de nós sabemos, porque a mídia nunca, jamais vai iniciar isso e nem tampouco vai dar tanto ibope. Pode ser que ela fale de uma forma ou de outra, só para poder dizer que está inteirada, mas ela jamais vai ao âmago naquilo que é preciso, porque justamente quem coordena, né, esta mídia fundamentalmente são os adoradores das profundezas. Então eles não têm nada a ver com humanos, né,
que realmente encontraram sua centelha divina ativa e que fazem jus, né, a serem chamados filhos de Deus. São totalmente num sentido pervertido do humano e fazem cada tipo de práticas. E ainda tem aqueles incautos, né, que são incautos, pessoas sem cautela, que muitas vezes lá atrás falavam que quem trazia esse tipo de assunto era teórico de conspiração, né? Então esse é um ajudante das teorias de conspiração. Não é não, gente. Agora as conspirações estão sendo mostradas na prática. E para aquele que teme não querer ver, tá tudo certo. Livre-arbítrio. Deus não tirou seu livre-arbítrio, nem tampouco quem fala sobre isso vai tirar. Mas acredite, haverão muitos prantos e ranger de dentes, porque tem aqueles que não procuram aprimorar a sua presença divina. Tem muitos que não buscam a intimidade com Deus. Então aqui, como foi dado como exemplo, o povo judeu busca a intimidade com Deus de uma forma que é muito diferente da nossa. Então quantas vezes você vê aí pessoas com um crucifixo no pescoço, na mão, Bíblia debaixo do braço, mas está só a nível de porque não tem fé, ou seja, não tem comunhão, não confia, não tem comunhão, critica o irmão que não é da igreja, não tem comunhão, e como se diz, né, eles podem tudo, né, e aos outros nada. Vocês acham que quem está no sectarismo, na separação, no fanatismo, no fundamentalismo, na condenação ao outro só porque o outro é diferente ou tem outra raça, cultura, crença, religiosidade, vocês acham mesmo que ele tem comunhão com Deus? As pessoas que estão no modo vitimismo, que têm o coração pesado, por mais que elas não parem para perceber, porque se há julgamento ao outro, se há crítica ao outro, se há condenação ao outro, né? Então culpa, medo, tudo isso deixa todos presos nesta matrix. E ao invés de continuar aqui a contento do seu desenvolvimento humano, angariar recursos para realmente essa tão sonhada evolução, muito pelo contrário. Então vocês podem ver a calamidade que está a nível de entendimento. E mais do que isso, além de ser pessoas, né, que só ficam no celular o dia inteiro e não estudam, não leem, não se alimentam de boas coisas, porque se alimentar, gente, não é só de comida. Tem algumas frequências vibracionais vindas de músicas, que isso aí, sinceramente, não é música, não. Caracteriza, realmente, é um lixo sonoro. Então, as pessoas estão se alimentando de marcas, de influencers, de cantores, de artistas, de empresários, de, como eu posso dizer, apresentadores de TV, adoradores das profundezas, né? Então são essas pessoas que fazem a engrenagem do mundo rolar. Sim, porque no fundo o humano, ele não precisava de tanta coisa supérflua que ele consome. Então ele vai lá, gasta o dinheiro que ele não tem, se enforca tentando reaver-se fora das dívidas. E aí, quando pensa que não, tem uns que estão até vendendo a alma. Uns vendem a alma de modo direto. Já foi escancarado aí, né? A própria Hollywood foi escancarada, né? Aos jornais, inclusive, pois foram obrigados a falar, nem que seja um pouquinho assim. Mas é lógico que não vão continuar com isso. Não é? Porque isso não vende, pelo contrário. E então, mais do que esses, né? Os adoradores, existem também aqueles que venderam a alma indiretamente, inconscientemente, pois participam daquela hipnose coletiva nas trevas. Vocês sabiam, gente, que entender, olha só agora para vocês verem o quão interessante nós vamos casar essa informação que foi dita bem no início aqui do vídeo. Se falamos de educação financeira, nós deveremos considerar a inteligência cognitiva, sim, aquela que você vai lá, estuda, né? Confere ali para você colocar a termos, trabalhar sua memória, as suas associações, o seu cognitivo.
suas relações no mundo, contudo, a sua inteligência. Efetivamente, quando alguém, a maioria conhece inteligência só como uma, e ela é propriamente dita essa, a inteligência cognitiva. Mas nós não temos só a inteligência cognitiva. Nós também temos outras duas inteligências que são fundamentais para a gente se desenvolver melhor com lucidez e viver, ao invés de sobreviver. Quais são, Gi? Então, além da inteligência cognitiva, a inteligência emocional, pois as emoções que dirigem o humano, ele sabendo lidar com estas emoções primitivas e transmutando elas ou não, é a emoção que dirige a vida do humano. E quanto mais consciente ele começa a tratar aí esses dissabores da vida, ele perceberá que está ali enraizado entre uma gravidade tão profunda de emoções não resolvidas, que são medos, traumas e muitas vezes, obviamente, inconsciente. E elas vão sendo engatilhadas a diversos níveis de relacionamentos diferentes. Aí a pessoa vai mal em tudo quanto é contexto e não sabe o porquê. Por quê? Porque não tem inteligência emocional, não sabe se controlar. E não sabendo se controlar, esse modo impulsivo de reagir perante a vida lhe controla, lhe coloca em maus lençóis. Então, mais que essa inteligência emocional, é a inteligência espiritual. Como, Gi? Aqui está tão triste a inteligência espiritual, gente, que tem pessoas que não acreditam que ela mesma é um espírito. Gente, somos um espírito, isso é até bíblico. Estamos aqui num corpo de carne. Então, a nossa experiência humana prevê o desenvolvimento humano. E somos sim um espírito. E mais do que nos reconhecermos como espíritos, não são todos aqueles que, ao morrerem, vão para um recurso mais sofisticado de luz, de educação, de entendimento. Tem uns que vão se ver presos nas amarras do que o seu ego desenfreado ocasionou aqui na Terra. Então, em outro modo, né, todo mundo fala céu ou inferno. Eu não gosto dessa palavra porque na verdade não existe, mas sim. Né, não existe a termos de considerar um local para isso, mas existe sim no sentido de que você faz aí agora mesmo o céu ou o seu inferno pelo peso ou a leveza da sua consciência. Então, digamos que aquele que tem a consciência leve, e lembrando, a consciência não está no mental inferior não, tá? Nesse sentido, ela está onde? No mental superior, que ele tem ali as honras de quê? De identificar justiça e julgamento, que é dele próprio. Então, a justiça é feita a nível da sua consciência. Gente, o que eu quero dizer disso? Sabe quando você faz algo errado, você sabe que fez? Você não precisa de ninguém para te crivar. E por mais que você não queira entrar nisso, você deixa escondido, você acha que ficou? Tudo aquilo que você vira as costas, que você guarda, que você não quer olhar, vai ficar pior. Então, é melhor sermos honestos. Então, o seu céu, você que cria, tem a consciência leve, tem o seu coração leve, fluido. Gente, ele é inclusive a porta de entrada para começarmos a sentir esse amor incondicional de Deus por nós, a partir aí das emanações, né, dos raios cósmicos de virtudes, dos dons divinos, que eles vão prevalecer na nossa vida ou não, conforme a leveza ou o peso do nosso coração. Coração leve tem espaço, ele sente tudo, porque é um bateu, voltou, ele não se apega. Um coração leve, gente, ele se torna cada vez mais, com esse vislumbre aí, da lei do uno. Qual é essa? Todos somos um. Então não tem que ter apego, né? Agora aquele coração pesado, o que ele faz? Ele é apegado. Ele é apegado a tudo. Ele se apega em pessoas, ele se apega em objetos, ele se apega em recursos, ele se apega em status, ele se apega em poder. E eu vou te falar, desde que o humano caiu, né, querendo ter poder, assim como Deus, os servidores desse, que vivem honrando a quem, gente? Mamon, no lugar de Deus. Então aqueles adoradores de bezerro de ouro estão todos aí novamente. Aqueles adoradores de Mamon, Moloque, o nome que vocês quiserem dar, tá? Então tem muitos adoradores de demônios entre nós. E vocês estão vendo isso por aí. A mídia liberou aí um dossiê que tem milhões de páginas de um fulano que está preso. Já até disse isso aqui em outras versões de vídeos do canal, né? No entanto, eu não vou citar o nome, mas aqui já tratando até desses nomes horrorosos,
Vocês sabem o que eu tô falando? Se não sabe, é até bom. Adquira a curiosidade de identificar, gente, que tudo que você já ouviu falar existe. Não tem nada que você tenha ouvido falar que foi criação, meramente criação da cabeça de alguém. Onde há fumaça, há fogo. Então, para você que finge não querer ver, continua aí tapando o sol com a peneira. Pode ser que quando vier uma luz bem, bem, bem profunda, e talvez não seria essa ressonância Schumann? Quando a luz, né, do sol cegar você, e aí ela vai querer começar a purificar tudo que tem dentro de você, suas sombras, seus medos, seus traumas, suas fobias, seus pânicos, suas maledicências. E aí vai ser uma catarse daquelas, se você deixar, né? Aí o coração ficando leve, você vai deixando com as suas competências, né? Honras a isso. Aí sim, porque muitas pessoas passaram catarses, já agora nesse mês de fevereiro, por desonestidade, por desumildade, né? Nem sei se essa palavra existe. Então, justamente é por isso que é necessário uma inteligência, não só a modo do cognitivo, mas ela funciona bem com a do emocional, porque senão você vai querer passar a perna em alguém, você que vai querer dar uma de espertinho, inclusive a modo financeiro. Você vai querer vender a sua preciosa alminha para quem? Para quem, Gi? Então, você que não vendeu sua alma a nível direto, mas é um adorador, né, igual eu falei aqui, de cantor, de artista, de influencer, de empresários, né? É adorador de marca, é adorador de apresentador de programa, é adorador de tudo, mas não para um tempo para contemplar Deus dentro de você. Você, portanto, é um adorador de bezerros de ouro, tá? Então é sobre isso. É fundamental termos consciência, termos educação financeira, porque a corda no pescoço, quem coloca é você. Quando quer competir com o outro porque ele conseguiu trocar de carro e você não. Quando você se acha menos, gente, sensação de menos-valia, isso não existe. Essa pessoa não está conectada com Deus, porque a saúde maior é aquela do coração leve e da mente sã, tá? Logo, o seu energético vai auxiliar a materializar para você aquilo que chegará para aprendizado ou simplesmente para você deixar fluir por bondade própria. Mas acredite, comece agora mesmo a agradecer a maior riqueza que você tem, que é a própria vida. E eu costumo mesmo usar uma frase, e essa é para além de crença limitante, realmente ela não tem a ver com isso, que é o seguinte: tem gente tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Vocês já conheceram pessoas assim? Isso não quer dizer que a riqueza é ruim, mas ela não tem as outras. Talvez é uma pessoa que só exacerba sua inteligência cognitiva, inclusive é aquele dito cujo, né, que passa a perna no outro, sabe aquele tal de esperto? Pois é, só que ele está se afirmando onde? No seu ego. Logo, ele vai quedar, não demora muito. Então sim, se falamos de recurso financeiro, é imprescindível lidarmos com a maior riqueza que nós temos. O seu templo sagrado de Deus. Sua igreja. Por quê, gente? Porque é no seu corpo, é em você que habita seu fractal divino, a sua parte, a sua extensão de Deus. Então Deus criou todas as almas no sentido a dar uma extensão dele a cada um de nós. É por isso, e é por aí, no interno, através desse nosso interno, que nós nos conectamos com o Pai, que só existe um, Ele, Deus, o incognoscível. Então, ao Alfa e o Ômega, todas as honras aqui a esse nosso momento, que Deus continue nos abençoando a todos. Eu já aproveito, agradeço e lembro vocês, deixem o like, comentem no vídeo, será uma satisfação, compartilhem com aqueles que possam gostar, ativem o sininho para continuarem aqui comigo, tá, pessoal? Então, como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.